Graça e paz por parte de Jesus, irmãos. Eu sou o pastor Pablo Goulart. Quero agradecer por você ter adquirido esta mensagem. A mensagem que você irá ouvir dentro de alguns minutos vai impactar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mexer com a sua alma. Abra o seu coração e deixe Deus falar fortemente na tua vida. Deus te abençoe. Tem uma palavra de confronto para mim e para você nessa noite. Portanto, aguente firme aí na cadeira. Vire para o irmão que está ao seu lado e diz para ele assim: não converse comigo. Diz para ele: não converse comigo. Hoje, irmãos, é o tipo daquela mensagem que nós vamos beirar ao mundo espiritual. Nós vamos conhecer o céu pelo lado de dentro. Mas eu não posso entrar somente. Eu tenho que levar alguém comigo. Quem vai ser? Deixa eu ver aqui, levanta a mão. Quem vai ser? Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Em reverência à palavra do Senhor, abra comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo de 11 a 15. E por gentileza, aqueles que forem encontrando, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Todos acharam? Amém? Glória a Jesus. A Bíblia diz o seguinte. Esse texto fala sobre o julgamento dos mortos. Diz o seguinte, versículo 11. Em seguida, observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, a terra, o céu fugiram da sua presença. E não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida. Repita comigo, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas neste livro, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Versículo 14. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Versículo 15 e último. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Pai, é o peso que é pregar, e sei que é pregar sobre esse texto gera um peso no coração do pregador. Senhor, fale fortemente, meu Deus, através da sua palavra nesta noite. Através da minha fraqueza, Senhor, nesta noite sopra o teu Espírito sobre este lugar. Sopra, Senhor, o teu Espírito neste lugar. Traz um entendimento do céu nesta noite, Pai. Que a tua igreja hoje possa visitar o céu de uma forma especial, Senhor. Eu quero te pedir que tu venha estar abrindo o nosso coração nesta noite. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Sente-se aplaudindo ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda honra. Glória a Jesus. Queridos, o tema da minha mensagem é a seguinte: o terrível juízo de Deus e o grande trono branco. O terrível juízo de Deus e o grande trono branco. Eu quero falar nessa noite sobre o livro de Apocalipse. O livro do desvelamento, o livro da exposição, o livro talvez dos mistérios, o livro da revelação. Existem, queridos, muitas coisas que aqui estão nesse livro, pelo qual será revelado a mim, será revelado a você. Por enquanto só foi revelado a uma pessoa, o nome dele era João. Nós vamos descobrir quem foi João nesta noite. Antes de falar desse livro apocalíptico, um livro sensacional, um livro pelo qual mexe com a nossa alma, ou deveria mexer com a nossa alma, eu quero, permita-me falar um pouco sobre João, sobre esse homem, menino, que depois foi amadurecendo ao longo da sua vida cristã, e recebeu uma mensagem de tremenda responsabilidade. Vire para a pessoa que está do seu lado mais uma vez e pergunte para ela assim: você gosta de ser amado? Ou você gosta de ser amada? Ser amado, irmão, é um privilégio. Nós falamos que amamos alguém quando nós nos sentimos firmes naquilo que nós estamos falando. E João era um discípulo amado de Jesus. A Bíblia diz, querido, que João era o discípulo
que mais chamava a atenção de Jesus, ele era íntimo. Um menino que nasceu em Betsaida, na Galileia. Seus pais, pescadores, Zebedeu e Maria Salomé, uma das mulheres que ajudaria totalmente no ministério de Jesus e os seus discípulos posteriormente. João, querido, era reconhecido como Yaronã. Yaronã era um nome hebraico que significa gracioso Deus. Deus é gracioso. E Zebedeu coloca o nome em João de uma forma com muito carinho. Ele era um jovem pescador. Agora, mais interessante, querido, é que a história diz que esse jovem, ele seguia a um homem, que ainda não era Jesus. Ele seguia a um homem, que ele andava meio diferente, comia algumas coisas diferentes. O seu nome, João Batista. O jovem João, não é o João Batista, mas o jovem João observava, de acordo com Flávio Josefo, ele disse que João Batista batizava cerca de 5.000 pessoas por mês. Aproximadamente 166 para 167 pessoas que desciam as águas. E de acordo com esse homem, Flávio Josefo diz, querido, que ele ficava atrás das árvores olhando aquele ato, olhando aquele fenômeno sobrenatural. E certa vez esse jovem chamado Yaronã, mais conhecido como João, um adolescente, ele sai de trás dessa árvore e chega perto de João Batista. Era aquele jovem que chegava perto do seu ídolo. E aí, querido jovem, João ficou muito impressionado quando ouviu João dizer o seguinte: olha, na verdade eu estou preparando o caminho para alguém. Eu sou o profeta falado por Moisés, mas na verdade eu estou preparando para alguém. E essa pessoa era tão poderosa que eu mesmo não posso desatar as suas sandálias. Eu não posso tirar as suas alparcas, como diz algumas traduções bíblicas. O jovem João, irmão, foi criando uma expectativa em seu coração de quem poderia ser essa pessoa. E a história diz que novamente João estava atrás de uma árvore. E quando ele vê João nesse processo de batizar, João Batista batizar, ainda na sua adolescência, João observa, e João de repente, no meio daquelas 5.000 pessoas, observa uma pessoa. Aquela pessoa, o seu olhar era diferente. O seu caminhar era diferente. Os seus olhos eram diferentes. E quando João Batista observa aquele senhor de 30 anos de idade, jovem, cheio da graça de Deus, entrando, a história diz que João ficou impressionado. O nome dele, Jesus Cristo de Nazaré. Nesse momento, querido, as pessoas ficaram impactadas, de acordo com o original. Eu quero ler para você, de acordo com o original da Bíblia em grego, ela relata o seguinte: este é aquele que quem disse, depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não conhecia, mas o que me enviou a batizar com água, e me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e já vos dei testemunho que este é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa declaração de João Batista causou forte impacto em João, aquele jovem João. E daí, querido, de acordo com Eusébio de Cesaré, um dos grandes historiadores, ele disse que Jesus chama João aos 24 anos de idade para ser discípulo dele. E o interessante é que a história também nos fala que durante 3 anos, João seria testemunha ocular, irmão, das coisas que iria acontecer com Jesus. Anos se passaram e aquele menino que passou a sua adolescência, a sua juventude, vendo João Batista batizar, e agora ele era um moço formado em caráter, íntimo do Senhor, começando a brotar essa intimidade dentro do seu coração. A sede de João, querido, era tanta, que ele resolveu seguir um mestre mesmo dos pés à cabeça. E a história diz que quando João olhava para Jesus era algo diferente. João, ele olhava e eu falava: meu Deus, esse homem é diferente. João, querido, era considerado por Jesus o discípulo amado. João respeitava. Para isso, essa história diz que essa afinidade de João começou a despertar muita inveja em alguns irmãos. Alguns falsos seguidores que estavam no meio do povo olhavam, e a história diz que até alguns duvidaram da sexualidade de João, porque ele era íntimo do Senhor. Ele era chegado do Senhor. João, querido, ficou tão impactado pelo Senhor que resolveu escrever alguns livros. E eu posso entender, de acordo com os nossos pais da igreja, Irineu e Tertuliano, ele diz que o 4º evangelho foi de sua autoria. 1ª, 2ª e 3ª carta, João também foi de sua autoria. E o livro pelo qual nós lemos nessa noite, Apocalipse, também
foi de sua autoria. Aquele jovem, querido, que ficou íntimo de Jesus, a morte não conseguiu pegar ele de forma natural. João foi crescendo aos pés de Jesus, amadurecendo espiritualmente, ele foi evangelizando, ele foi pregando. E, querido, a história diz que João pastoreou Éfeso por muitos anos, discipulou por muito tempo. Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56, você não precisa abrir, mas diz que Jesus ele foi impedido de entrar em uma aldeia samaritana, porque as pessoas chamavam Jesus de mago, as pessoas chamavam Jesus de feiticeiro. E quem era estressado naquele momento? João. João falou o seguinte: que é isso? Vocês não podem falar isso do meu mestre, pelo contrário. Jesus, manda cair fogo e matar todo mundo aqui nessa manhã. E Jesus olha para ele e fala: calma, João, calma. E Marcos diz que nesse momento o apelido de João ele foi chamado de Boanerges, significa filhos do trovão. Pergunta para o irmão que está ao seu lado aí: você é estressado? Agora responde para ele: é ou não é? Jesus tinha cerca de 12 discípulos. Mateus capítulo 17 fala sobre a transfiguração do monte. Jesus ele separa 12 discípulos, ou melhor, separa 11. Judas foi fazer algo importante aquele dia, foi vender o nome de Jesus. Ele começa a subir um monte, de repente, dos 11, ele diz o seguinte: ei, 8 pode ficar aqui embaixo. Vem comigo, Pedro, Tiago e João. E aqui começa uma relação de intimidade. E a história bíblica diz, querido, que aquele vai estar lá nesse dia para você ver o que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus começa a flutuar. De um lado aparece Moisés, de outro lado aparece Elias. Um representava as leis, o outro representava os profetas. E aí Pedro com seu comportamento também alterado, falou: Senhor, pelo amor de Deus, quer que crie uma tenda para ti e para esses 2 amigos que estão chegando? O que eu não quero pregar sobre esse texto, mas eu quero falar sobre o grau de intimidade dentro desse texto que chamou a atenção de Jesus sobre João. E aqui, querido, Jesus separou em seu ministério 3 grupos de pessoas, que talvez esses mesmos grupos de pessoas podem estar aqui nesta noite me olhando com esse olhar simpático e carinhoso. Jesus separa nesse momento os seguidores, os amigos e os íntimos. Os seguidores estão com Jesus, mas não se envolvem com ele. Os amigos é apaixonado por Jesus, é apaixonado pelo Espírito Santo. E os íntimos de Deus, gente que tem coragem de fazer algo fora do comum para ele. Vire para o irmão que está ao seu lado e diz para ele assim: quem você é? Seguidor, amigo ou íntimo? Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Quer que Deus faça algo na sua vida? Dê um glória aí. Quer que Deus faça algo na sua vida que Ele nunca fez? Então você vai decidir nessa noite em fazer algo para Ele que você nunca fez. Isso é intimidade. Isso gerou, querido, todos eram especiais nos discípulos. Alguns eram seguidores, outros amigos, outros íntimos. Anos se passaram, querido, e aquele que não era mais jovem, João, estou trazendo um pano de fundo sobre a vida dele para nós entrarmos em Apocalipse, para você entender um pouquinho. E anos se passaram, o imperador de Roma resolve encarar João face a face, tete a tete, igual esses anjos fizeram aqui, ó. Pá, olho no olho. E aí o imperador, a história diz que o imperador pega um documento, um artigo oficial judeu, e diz o seguinte: olha, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, Tiago decapitado, Bartolomeu esfolado, Tomé transpassado por flecha, Judas suicídio. Vamos ter que matar esse cara de forma diferente. Esse cara está dando muito problema para a gente. Esse tal de João aí, que nasceu aí, tá, Betsaida. Vamos ter que enquadrar esse rapaz de algum jeito. E a tradição nos conta, querido, que o imperador Domiciano mandou ferver um tambor de óleo e azeite quente, quente, fervendo, grande. E mandou colocar João, o discípulo amado do mestre, lá dentro. Eu fico imaginando que se João tivesse 24 anos, ele falava para os pessoal assim: olha, se eu fosse um pouquinho mais jovem, eu mergulhava nesse negócio aí. Mas agora eu estou com 90 anos de idade, tem como alguém me colocar lá dentro, porque a morte é minha amiga. Eu quero morrer logo para me estar no braço do Pai. E a história diz, querido, que a intimidade dele era tanta, que ele entra nesse tambor, que nenhuma da sua pele, epiderme, derme, hipoderme, o que você quiser saber, nenhuma dessas peles foram laceradas. E aí, querido, eu posso entender. Por quê que o óleo não matou João? Por quê que o óleo não matou João?
Porque o óleo que ele estava dentro dele era mais forte do que aquele óleo que estava do lado de fora. O nome do óleo, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o rei, ele é o princípio, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele estava dentro de João. Isso era intimidade. E a história diz que João é transferido para Pátimos. Apocalipse 1, versículo 9 a 12, diz que João estava na ilha de Pátimos. E de acordo com alguns autores, querido, essa ilha tinha aproximadamente de 100 a 80 quilômetros do litoral de Éfeso. O imperador geralmente enviava pessoas para lá, para as pessoas para trabalhar em campo penal. Era para trabalhar 24 horas em campos de granito. E a história diz, querido, que João agora ele não tinha mais 90, mas de acordo com Jerônimo, ele tinha 94 para 95 anos. Ele é colocado dentro, especificamente dentro de uma caverna. Todos nós conhecemos essa história. E um dos seus momentos, queridos, de intimidade, João vai orar. E de repente ele se ajoelha e ele sente algo sobrenatural atrás dele. Apocalipse fala sobre isso. Quando ele olha para trás, Jesus mais uma vez, aquele mesmo Jesus que flutuou sobre a transfiguração do monte, ele estava flutuando atrás de João, querido. E naquele momento ele olhava para as suas mãos, estava pegando fogo. Os seus olhos estavam pegando fogo. Os seus pés como latão reluzente. Em sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E naquele momento, irmão, quando ele olha para João, ele diz o seguinte: Ei, João, não tenha medo. Eu sou o princípio e sou o fim. João reconhece a voz. E aí a história diz que João é tomado para dentro do céu. É tomado em uma forma de arrebatamento. Querido, para falar da sua morte antes dele ser arrebatado, João, de acordo com o bispo Polícrates de Éfeso, atestado por Eusébio de Cesareia, é muito bom trazer informações, porque não é o pastor Pablo que está falando, a nossa pesquisa é um sermão, mas tem que ser baseado em autores. E eu quero te falar o que esses homens falaram, que João dormiu, ele faleceu dormindo na ilha de Pátimos. E o centurião, o guarda pretoriano, vai lá conferir se João estava lá, e de repente encontra o corpo dele lá, pega o corpo de João, leva para uma sepultura. E hoje Israel tem até uma igreja católica em homenagem a João. Quando ele chega lá, coloca ele, faz uma sepultura para ele digna. E a história diz que o imperador, novamente Domiciano, dias depois, vai lá saber se o corpo dele estava lá. E a história diz que o corpo de João não estava dentro da sepultura. Até hoje é um grande mistério para saber aonde João está. Como Moisés, como Enoque, como Elias e outros a mais. Em Mateus capítulo 16, querido, versículo 28, diz o seguinte: Jesus estava com seus discípulos, ele teve uma conversa interessante, ele fala o seguinte: em verdade vos digo que alguns do que aqui estão, de modo nenhum, provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem. A morte natural não conseguiu pegar João. João, então, nesse momento, ele é arrebatado. E agora eu começo a minha pregação. Dá para ir comigo, irmão? Sim ou não? João é arrebatado nesse momento. Ele visita o céu, quando ele chega na porta do céu, ele vê uma porta, e essa porta, ele passa. Quando ele vê mais à frente, ele vê outra porta. E essa porta não estava fechada, a porta estava aberta. E lá os anjos vêm. E Apocalipse diz que João começa a entrar. E lá, querido, ele se depara com um terrível juízo de Deus. Ele se depara com um grande trono branco. Deus revelou coisas arrepiantes, querido, para João nesse exato momento. No juízo final, os selos serão abertos. Deus irá julgar a humanidade. Deus irá julgar as pessoas. Deus irá me julgar. Deus irá te julgar. Nesse dia, querido, muitas pessoas irão chorar e não vai ter mais tempo de chorar. Muitas pessoas, irmãos, nesse dia estarão descobrindo que tudo aquilo que eu preguei e tudo aquilo que você pregou foi verdade. Não dará mais tempo para se arrepender. Haverá um dia que o céu vai se rasgar de ponta a ponta. Desde Adão até a última catástrofe da terra, estarão nesta reunião aqueles que nasceram, aqueles que morreram, aqueles que vão nascer. A reunião do juízo final que João presenciou é uma reunião triste. Este será um grande culto fúnebre. Este será um silêncio sepulcral sobre a face da terra. Na reunião dessa noite, talvez você não pode gostar dessa mensagem que eu estou pregando. Talvez na reunião dessa noite você não possa gostar desse pregador que vos fala, simples. Na reunião dessa noite você pode levantar a qualquer momento e ir embora. Na reunião dessa noite você pode se levantar e tomar água, porque
Eu não posso te prender, mas nessa reunião aqui, você não vai poder se mexer. Nessa reunião você vai estar de frente para o trono branco. E existem cristãos, querido, que eu uso uma nomenclatura que são travestidos. São cristãos que aqui dentro se vestem de crente, mas lá fora sentam no colo do diabo, almoçam com Satanás e lancham com os principados e potestades. Por isso que eu te falei que essa palavra é uma palavra abençoada, mas é uma palavra difícil de se pregar. Nesse grande dia, o juízo de Deus, ele em breve vai voltar. Mas nesse dia, você não vai poder ir ao banheiro. Nesse dia, irmãos, a chapa literalmente vai esquentar. Ele vai chamar um por um, cada um vai ser julgado pelas suas obras. E no final eu vou falar um pouco sobre elas. No dia do juízo final, nesse grande julgamento, os nossos segredos vão ser revelados. E isso eu tenho medo. Os nossos segredos serão revelados diante de Deus. Eu quero abrir os seus olhos, talvez nessa noite, biblicamente, teologicamente ou espiritualmente, se vos permitir, que irão surgir aquilo que João viu. Eu quero que você acompanhe comigo, porque os mortos vão ressuscitar. Os pecadores, grandes e pequenos, que João fala, desde o pobre até o doutor, vai ressuscitar esse dia. Os feiticeiros, os mentirosos, os sodomitas e outras pessoas pelo qual João observa. Ele observa em Apocalipse 21, versículo 8, que diz o seguinte, que os ladrões, idólatras, adúlteros, debochadores, chantagistas, blasfemadores. E se nós temos algum amigo, parente, avise disso para ele. Avise disso. Ainda é tempo para mudar. Nesse dia, todo joelho vai se dobrar ao Senhor e confessar que Ele é o Senhor Jesus. Hoje Ele é o nosso advogado, mas nesse dia, Ele será o juiz. Nesse dia, Ele será o juiz. O livro de Gálatas relata, querido, que aquelas pessoas que praticarem inimizade, porfias, emulações, dissensões, heresias, facções, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, não sou eu que estou falando, a Bíblia fala, vai ficar fora do reino de Deus. João, ele puxa uma coisa interessante nesse texto, ele fala aquilo que as pessoas que morreram no campo de batalha, Deus irá falar o seguinte, saia para fora. As pessoas que morreram, nossos irmãos lá, Titanic, muitos crentes, muito corpo perdido até hoje aí, Deus irá ressuscitar, saia para fora. As pessoas, irmãos, que estarão nesse grande julgamento, nesse grande culto, com certeza, Deus irá falar, saia para fora os da sepultura. E tudo aquilo que João viu vai se concretizar. E aqui, querido, eu quero te falar uma coisa, talvez a reunião mais carnificina da face da terra. Nessa reunião, homens como Nero estará sendo ressuscitado e estará dando conta daquilo que ele fez com o povo cristão. Homens como Hitler estará sendo ressuscitado. Homens como Walters, um homem fenomenal na ciência, onde recusou a Cristo de todas as formas. Nesses dias, as pessoas que estarão dando conta para Deus será apertada. Todas aquelas pessoas que rejeitaram a salvação, todos que não aceitaram as correções de Deus escritas na sua palavra, terão juízo sobre elas. E a Bíblia continua falando nesse livro, querido, que João viu muitas e muitas e muitas pessoas chegarem, milhões de pessoas chegando. E aqui, querido, a dificuldade nossa como pregador é fazer com que você entenda essa mensagem. E aí você tem algumas público que admira as suas pregações, mas ficam só nessa. Nossa, velho, como a sua mensagem impactou a minha vida. Como a sua mensagem. Pastor Paulo, quando você prega, que eu já fiz assim, irmãos. Irmão, parece que nem sou crente quando eu ouço a mensagem do camarada. Mas isso não basta. Isso tem que causar mudança na nossa vida. Eu posso entender, querido, que quanto mais nós ouvimos as pregações, nós estamos diante da internet no meio das pregações, e nós não mudamos, nós trazemos um juízo para a nossa vida. Nós trazemos um juízo para os nossos filhos. A importância de nós pregarmos. Nós vivemos em uma sociedade, em um tempo em que as pessoas pecam e sobem em cima desse altar como se fosse qualquer outro. As pessoas abusam da graça. As pessoas abusam da misericórdia. As pessoas abusam do amor de Deus, porque sabem que Deus não vai pesar a mão. Existem pessoas que clamam por paz. Existem pessoas que, meu Deus, eu necessito de paz, mas eu quero falar, quando nós analisamos esse texto, nós não temos paz quando analisamos esse texto.
Querido, o mundo hoje se encontra pior do que há 2000 anos atrás. Jesus veio na plenitude dos tempos porque era naquele tempo, mas hoje Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo diante do Senhor. Apocalipse capítulo 4, ele fala de um trono, mas um trono de revelação. Esse trono de um arco celeste, esse trono, querido, de um lugar de autoridade, de uma cadeia estatal, de uma posição de realeza. João vê esse trono e fica maravilhado, porque ele vê anjos subindo e descendo. Ele vê, queridos, 24 anciãos adorando ao Senhor em todo o tempo. Ele vê os 7 Espíritos de Deus, cada um com seu significado. Ele vê os 4 seres viventes. E aqui eu vou falar algo que vai mexer com a sua teologia aí. Existe alguma coisa acima de Deus? Pergunte seu irmão aí. E aí? Existe alguma coisa acima de Deus? Sim ou não? Sim? Não? E se eu provar para você que tem? Isaías capítulo 6, versículo 1 e 2. João viu isso. Isaías também viu o trono. Ele diz o seguinte: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam sobrevoando acima dele. Te peguei, irmão? João se depara com essa situação e vê anjos, vê serafins de um lado para o outro. Eu posso entender nesse texto que o Senhor é adorado de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de frente para trás, de trás para frente. Deus é adorado 24 horas. E é essa visão que João teve. Mas o interessante, quando nós lemos esse texto, nenhuma revelação há nesse texto, irmão. Nenhuma revelação desse trono. Deus se mostra dar conhecido. É somente o trono e o indivíduo que estará ali sendo julgado. E aqui eu posso entender, querido, que o maior julgamento que pode recair sobre um povo, presta bem atenção, o maior julgamento que pode recair sobre um povo é quando Deus remove a revelação de si mesmo. A visão do trono é diferente. E agora ele com a responsabilidade. E aqui às vezes você, cara, o nosso visitante, ou você que conhece alguém, você que já foi em mais de 1000 igrejas evangélicas e não se decidiu. Você que já viu vários vídeos e não se decidiu. Você que numa reunião familiar não se decidiu. Nesse tempo, querido, não haverá mais tempo de se decidir. É uma mensagem séria. É uma mensagem onde Deus fala no nosso coração. Em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 21, diz o seguinte. Abra comigo, por gentileza, nós já estamos terminando. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 21. Quero dizer, querido, através desse texto que Paulo fala, ninguém vai escapar desse dia também. Não haverá mais palavras. Não haverá mais revelação. Deus disse, eu me revelei a você e você simplesmente virou as costas. E agora? Olha o que esse texto diz. Todos acharam? Dê um glória a Deus bem forte aí. Difícil dar um glória aí, né, irmão? A Bíblia diz o seguinte. Portanto, Romanos capítulo 1, versículo 18 a 21. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Pois que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, Deus eterno, poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de formas que tais homens são indesculpáveis. Agora veja bem essa parte final. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obsqueceram. Isaías capítulo 55 diz que é o seguinte, querido, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu posso entender que um dia Ele estará dando um final em tudo. Você que está aqui nessa noite, irmão, busque ao Senhor. Busque ao Senhor em tempo de vida. Haverá um juízo de Deus sobre a nossa vida, pelo qual Deus não vai se revelar mais para nós. Busque a Deus. Dentro disso, querido, eu quero compartilhar com você 2 pessoas para a gente encerrar aqui, que estarão diante desse trono.
duas pessoas, dois tipos de grupos de pessoas que estarão diante desse trono branco. Você não precisa abrir, somente ouça. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 33 diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono, na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Que existem essa classe dentro das nossas igrejas. Existem as ovelhas, existem os bodes no meio do aprisco. E esse aprisco é o nosso rebanho, é a igreja do Senhor. Falar sobre ovelha e bode também é um desafio. Todos nós sabemos que quando nós estudamos um pouquinho sobre a ovelha, você vai entender que ela, na verdade, é a fêmea do carneiro, cujo filhote chama-se cordeiro. Esses três nomes, falando de ovelha, é um símbolo de submissão, é um símbolo de tranquilidade na Bíblia, é um símbolo de sensibilidade, de ser moldado. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre as ovelhas. As ovelhas, querida, ela é conhecida como sendo dócil, mansa, tratável e indefesa. A ovelha é o único animal que não faz barulho para morrer. A ovelha é o único animal que não reclama quando precisa ser sacrificada. Ela não reclama de quando está sendo pressionada. Ela não reclama das circunstâncias. E aí, não são mais as minhas palavras. Isaías capítulo 53, versículo 7 diz o seguinte: e ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores ficou calada, e ele não abriu a sua boca. A diferença do bode, querida, é que o bode no interior de Israel, ele come qualquer lixo que vem pela frente. O bode come qualquer coisa que vem pela frente. Mas a ovelha, quando nós analisamos a ovelha, você vai entender que as ovelhas, perante esse texto pelo qual eu li nessa noite, as ovelhas são obedientes. As ovelhas, elas são tratáveis. E muitas vezes nós estamos vivenciando irmãos ou irmãs como se fosse cobra, não como ovelhas. As pessoas pisam no nosso calo e a gente quer soltar logo o veneno, né? Aquele vômito a jato de criança. E quando eu paro para estudar um pouquinho, eu me encontro, o que Mateus diz é o seguinte: e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. O bode, irmão, é marrento. O bode é metido. O bode peita qualquer um animal, que eles pensam que tem força, mas não tem. O bode, na verdade, come qualquer coisa. Come qualquer lixo, come plástico, come lata. Ele come qualquer coisa, porque não é da característica dele ser dócil. Aparece qualquer novidade, qualquer movimento, o bode vai lá e pufo. Aparece qualquer coisa, ele come. E o bode, quando nós jogamos para Mateus, ele diz o seguinte: o bode, ele não aceita a autoridade, muito menos a repreensão, tornando-se desobediente e intratável. O bode representa as pessoas que são desobedientes ao Senhor. O bode representa nesse texto os injustos. São pessoas, querido, que não se importam com a justiça de Deus. No juízo final, os desobedientes serão colocados à esquerda, os obedientes à direita, e serão condenados por não amar a Deus e ao próximo. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Eu quero encerrar lendo uma carta do pastor Paul Washer, uma carta forte. Ele diz o seguinte: escutai-vos, homens incrédulos, vós homens desonestos, profanos, homens e mulheres indecentes, escravos da luxúria e das paixões, vós, escarnecedores da verdade de Deus, como pode escapar da ira de Deus? Vós, homens de negócio, com a alma é um absurdo pela busca do lucro, e os passageiros da igreja. Preste atenção, irmão. E os passageiros da igreja, sem comunhão com as pessoas, não adoram a Deus, sem a preocupação com a sua alma. Ouve, irmãos, o inferno tem se alargado. Abriu a sua boca sem medida.
Só sentem o cheiro do perfume de Deus, mas não sentem a sua presença. Param na porta, mas não entram. Povo de Cristo que faz mercadoria de Deus, que faz mercadoria da graça de Deus. Levante-se em Deus. Lembre-se de Deus aqui na terra, pois você só será lembrado por Ele se caminhar com Ele. Lembre-se, se o seu nome não for encontrado no livro da vida, ele estará sendo tragado pelas margens do inferno. Uma carta ousada e uma carta de um puxão de orelha para todos nós, líderes, pastores. Você já se perguntou quantos dias vai acontecer esse julgamento? Se a Bíblia fala que todos nós seremos julgados, pode durar um dia, que para o Senhor um dia é 1000, ou 1000 é um dia, como podem durar 5000 dias. Nós não sabemos. Mas todos nós, de acordo com o apóstolo Paulo, nós vamos comparecer perante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E aqui, querido, eu quero falar mais uma vez, eu gostaria de chamar o ministério de louvor. Deixa eu abrir os seus olhos. As pessoas pensam, querido, que você pede perdão e Deus te dá o perdão na hora. As pessoas pensam que você pede o perdão e você tem o perdão na hora. Não existe nenhum texto nas Escrituras Sagradas que falam sobre isso. Aí você vem falando assim, poxa, pastor, eu quero derrubar a sua teologia, onde fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a nossa injustiça. Essa palavra confissão no grego, ela não é fruto de perdão, é fruto de arrependimento. Para me deixar o pecado, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que chorar. A ira de Deus, irmãos, talvez ela não venha sobre a vida de quem já pecou. Porque quem peca, o Senhor coloca no mar de esquecimento, se arrepende e não faz mais. Mas a ira de Deus, ela vai vir sobre aquele que está pecando. João, quando observa essas coisas, ele tem um baque. Vamos supor agora que todos vocês estivessem perante ao tribunal de Deus agora, esquecendo a pessoa que está ao seu lado. Vamos supor que você estivesse perante ao tribunal e 3 testemunhas se levantassem para te acusar nesse dia. A primeira delas seriam as suas palavras. Desde o seu nascimento, ou seja, até a sua morte. É bem provável que eu não me lembro. Mateus capítulo 12, versículo 36 diz o seguinte: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Deus, querido, não se esqueceu das nossas palavras. Deus não se esqueceu das palavras pelo qual nós falamos e que ferimos a santidade dele. Essa será a primeira testemunha que estará nos acusando perante o tribunal de Cristo. A segunda testemunha serão as nossas obras. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 15, diz a importância de nós não só aceitarmos Jesus, sendo que isso é um privilégio perante o público, perante a Deus, mas trabalhar. E eu gostaria que vocês entendessem algo, que a obra é aquilo que eu faço para Deus. Vamos lá? Vamos repetir comigo. Obra é aquilo que eu faço para Deus. Agora fala comigo. Fruto é aquilo que Deus faz em mim. Nós temos que ter essa consciência. Essa será uma testemunha tremenda. E a terceira e última testemunha, você está em pé diante do trono branco pelo qual nós estamos também. Romanos capítulo 2, versículo 16 diz: e isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. A terceira testemunha pelo qual estará me julgando, estará te julgando, será os nossos segredos. Aqui, querido, a caixa preta vai ser aberta. Aqui, o HD externo vai ser aberto. Caixa preta, todos nós sabemos, é aquela parte mais importante do avião. Nesse dia, os nossos segredos estarão sendo revelados diante de Deus. Porque esse dia vai acontecer. E talvez os nossos segredos, querido, podem ser os nossos desejos, nossas intenções, os pensamentos. Aí você fala, pastor, o que é pecado da mente? Fala assim, poxa, pastor, eu só pensei, mas não tive atitude. Eu só pensei, mas não pequei. É aí que é o problema. Porque quando você pensa, Deus se coloca de pé. E Deus assiste.
Quando nós pensamos, Deus assiste. A intenção, querido, é da gente talvez viver um evangelho difícil, impossível de se viver, mas é essa a ideia mesmo. Desse evangelho brotar na nossa alma e causar mudança. Causar mudança de pensamento. Feche seus olhos. Aonde você gostaria de estar? Do lado direito ou do lado esquerdo? Sabemos que o aprisco ele tem ovelhas. Sabemos que o aprisco ele tem bodes que tentam atrapalhar a nossa caminhada. Ou você tem os ovelhas, que é os dois misturados. De que lado você gostaria de estar nessa noite? Do lado direito ou do lado esquerdo? Ser a ovelha obediente ou ser um bode marrento, intratável e intocável? Provavelmente você fala, pastor, eu queria estar do lado direito. Mas para isso acontecer, você tem que se decidir. E eu quero orar com você nessa noite. Se você, irmão, colocar a sua vida na mão de Deus, se você colocar a sua vida, Deus usa a sua vida, irmão, sim ou não? Sim ou não? Então não deixe a sensualidade te usar. Não deixe a prostituição te usar. Não deixe que as drogas possam pegar alguém que você conheça. Seja uma ferramenta de Deus, querido. Seja uma ferramenta, se Ele pode te usar, ninguém mais pode te usar. Ninguém mais pode te usar. De que lado você vai estar nessa noite? Eu quero orar com você nessa noite. Você que entrou aqui e que ainda não entregou o seu coração para Jesus e entendeu a palavra dizendo o seguinte, pastor, eu sei que eu vou ser julgado, mas depois do meu julgamento vai vir um anjo, vai pegar a minha mão e vai falar assim, meu querido, o seu lugar é para cá, para Jerusalém celestial. É para lá que eu quero que você vá. Eu quero que você saia do seu lugar com uma postura, uma atitude. Quer se tornar grande para Deus? Tanto você homem como você mulher. Entregue a sua vida para Deus nessa noite. Você vai se tornar grande. Pergunte para o irmão que está ao seu lado assim, você tem Jesus? Diz para ele, você tem Jesus? Se ele não tiver, você vai pegar no braço dele e vai vir aqui na frente. Eu quero convidar a você. Não importa como está a sua vida, irmão. Não importa como está a sua vida. Deus, Ele quer salvar você. E através de você, Ele quer salvar a sua casa. Mas basta você decidir nessa noite. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Pastor, eu quero aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Hoje é uma oportunidade para você, irmão. Hoje é uma oportunidade, não ligue que as pessoas vão dizer ao seu lado. Se as pessoas começarem a te olhar do lado, pede para ver a mão dela. Se a mão dela não estiver furada, ninguém pode te acusar. Deixe o Senhor tocar no seu coração, irmão. Deixe o Senhor tocar na sua vida. E você adolescente, você jovem, você adulto, quer ter o maior presente do Natal na sua casa, no seu coração? Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero orar também com outro grupo nessa noite. Eu quero orar com as ovelhas do Senhor. Eu quero orar para as ovelhas que se sentem que precisam se preparar para este grande dia. Para esse grande dia do juízo final. Lembre-se, a ira de Deus não vai vir sobre aquele que pecou, e sim sobre aquele que está pecando. Eu quero te desafiar a você sair do seu lugar e nós vamos orar aqui na frente. Fala, pastor, eu preciso melhorar a minha vida. Eu preciso preparar a minha vida em alguma área. Se você não vier, eu vou entender com certeza que você está preparado para o dia do juízo final. E nós vamos orar nessa noite. Ainda está aberto, irmão. Hoje foi necessário nós passarmos um pouquinho do horário. E quando você passa do horário no seu emprego, quem te paga é o seu patrão. Aqui é o Senhor Jeová que te dá a graça e vitória. Ainda há tempo de nós juntos nos prepararmos para esse grande dia.